Buenas, se você tem entre 25 e 35 anos e acha que não construiu nada de valor na vida, esse vídeo é para ti. Entre os 25 e os 35 anos, todo mundo sofre uma espécie de crise de identidade. Pelo seguinte, é um momento de grande transformação, tanto física quanto psicológica. E é nessa faixa etária que você terá que tomar decisões que vão reverberar pelo resto da tua vida. E muitas vezes você tem que tomar essas decisões com poucas ferramentas, com pouca experiência de vida. Então, muitas vezes você acha que são decisões definitivas, mas são só pequenos fragmentos existenciais. Você vai estar colecionando diversas experiências que, no momento, você não sabe como articular, porém, no futuro, talvez você consiga articular todas elas. Porque todas essas experiências, todos esses hobbies, atividades, cursos, livros, tanto os que você leu quanto os que você não leu, todos eles vão formar esse bloco maciço chamado personalidade. E sim, de fato, essas decisões são muito difíceis, porque provavelmente é nessa idade que você vai começar a namorar, que você vai talvez articular um casamento, é nessa idade que você vai começar os estudos para exercer determinada profissão, é nessa idade que talvez você vai fazer um concurso público e ficar o resto da vida naquele cargo. Então, é um momento da vida que ele traz muita esperança, mas também traz muita ansiedade, porque muitas vezes você não tem nem as ferramentas psicológicas para lidar com aquelas decisões. Isso está cada vez mais difícil em decorrência da internet. Porque como que acontecia essa dinâmica antigamente? Por exemplo, você ia para a escola e tinha um cara que era muito bom com desenho, tinha um outro indivíduo que era muito bom esportista. Esse era um mundo particular, você estava cercado por isso. Mas, de repente, agora você tem os stories, na qual, com poucos cliques, você vê diversas pessoas desempenhando as funções mais atléticas e inimagináveis do mundo. Por exemplo, o Sandro Dias descendo o prédio do centro administrativo aqui em Porto Alegre. O cara dropou de 70 metros de altura. Tá entendendo? Então você vai colecionando essas imagens mentais e elas vão competindo com as suas próprias habilidades. Ou seja, você tem a impressão que todo mundo tem alguma habilidade única ou que todo mundo tem sucesso e você não construiu nada. E o engraçado é que diversos escritores ao longo da história eles colocaram nas suas obras essa fase da vida. Por exemplo, Dante começa a Divina Comédia com os seguintes versos: Na metade do caminho dessa vida, me encontrei em uma selva densa e escura, porque tinha perdido o bom caminho. E como é penoso descrever essa selva densa. Isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está descrevendo exatamente como está o psicológico de uma pessoa em crise. O passado carrega uma certa tristeza, melancolia e até nostalgia, e o futuro parece sem perspectivas, parece sem esperança. A pessoa não carrega no peito esse sentimento primordial chamado esperança, e é exatamente isso que acontece quando Dante e Virgílio entram nos portões do inferno, na qual está escrito bem grande na porta: você que entrar e abandonar toda a esperança. Ou seja, no inferno não existe esperança. E uma pessoa que tem o olhar direcionado apenas para o passado, ela mata a esperança, porque ela deixa de articular planos para o futuro. E uma pessoa em crise faz exatamente isso, ela fica congelada no tempo. A vida dela perde velocidade. O que é comum? É comum a pessoa passar um ano e ela sentir que não progrediu nada. Ou seja, ela olha no calendário todos aqueles meses e sente que ele é um bloco maciço de dias e meses, na qual ela só trabalhou, só se alimentou e dormiu. Ou seja, ela só deu vazão às suas necessidades vitais básicas. E é exatamente aí que mora o perigo, porque geralmente as pessoas, quando estão nessa faixa etária, elas tentam compensar essa angústia com esforço, esforço bruto. Porque, de maneira geral, o brasileiro tem isso enraizado, essa noção de que o trabalho pesado é a única coisa que dignifica. Então, qual que é a possível solução que essas pessoas encontram? Elas tentam, de maneira desesperada, virar uma máquina de produtividade. Só que, muitas vezes, essas pessoas assumiram diversos compromissos que não permite elas pararem e vislumbrarem as conquistas.
Então, elas vão, de repente, financiou um carro para ter status, financiou um apartamento porque comprou no impulso. Então, essa pessoa vai se matar de trabalhar e não vai conseguir desfrutar essas conquistas, certo? Porque ela se colocou numa posição que ela vira escrava daquilo. Então, por exemplo, um apartamento em um bairro bacana ou um carro que iria melhorar a mobilidade dela ou da família dela, em vez de ser algo que proporcione bons momentos e prazer, vai ser os grilhões que aprisionam essa pessoa a uma dinâmica perversa. Então a pessoa se afunda no trabalho e ela não tem tempo de vislumbrar possibilidades para sair daquilo e talvez ter um trabalho ou ter até hobbies que vão melhorar o psicológico dela, que vão ajudar a formar a personalidade dela e talvez futuramente você possa até monetizar isso. Eu comecei o vídeo falando que as pessoas devem ter essa ação plena no mundo concreto no sentido de experimentar as coisas. Eu tenho 33 anos e quando eu entrei no Exército Brasileiro, no período obrigatório, eu já tinha certo na minha cabeça que eu iria ser militar. Só que a partir dos momentos que eu coloquei os pés dentro do quartel, por mais que eu estivesse gostando, eu já sabia, eu não quero isso aqui para minha vida. Então isso me jogou num estado de desesperança muito grande. Porque até aquele momento eu já tinha feito um script mental de quem seria o Cambuim. Eu já tinha escrito aquele roteiro, mas a partir do momento que eu vi que não era aquilo que eu queria de fato, eu me vi perdido. Eu me vi naquela selva densa e escura. Porque eu perdi a esperança, eu já não sabia mais o que esperar. Então o que que eu fiz? Eu fiquei aquele ano obrigatório no quartel, dei baixa e justamente eu passei a explorar o mundo. Eu fui trabalhar de CLT em diversas atividades, só que ao mesmo tempo que eu ganhava esse dinheiro, eu também já reinvesti em outras atividades. Eu fiz curso de fotografia. Quando eu fui demitido do CLT, eu peguei aquele dinheiro e investi no curso superior. Eu fiz 2 semestres de história. A partir daí eu fui colecionando diversos fragmentos do Cambuí que eu sou hoje. Porque, por exemplo, hoje na minha profissão, que eu sou terapeuta, eu consigo articular todos esses interesses. Então, são interesses que eu fui adquirindo ao longo da vida que depois dos 30 que eu consegui articulá-los. Quando você entra nesse modo luta ou fuga, de querer ser uma máquina de produtividade, logo, logo, logo você vai cair no tédio, tu vai perder o entusiasmo pela vida, você vai perder o entusiasmo pelas pessoas e você vai passar o dia inteiro no celular. Isso vai acabar te aprisionando ainda mais porque vai te manter preso nessa dinâmica de comparar a vida do próximo e não se sentir realizado na própria vida. E esse ciclo vai se perpetuando ad infinitum e quando vê passou o ano, certo? Estamos em outubro, falta 90 dias para o final do ano. E muitas vezes eu tenho essa conversa com meus pacientes. O que você tem feito esse ano? O que você espera? O que você pode fazer com esses 3 meses que ainda restam até o final do ano? Porque você tem que ter esses momentos para ver as coisas por uma perspectiva maior. Você não pode ficar preso apenas no dia de hoje, certo? E uma pessoa, quando está nesse estado de insatisfação, nesse estado de luta ou fuga, ela não consegue. Ela não consegue fazer nada, ela não tem paz, ela não consegue parar para ler um livro. E sabe o que acontece quando esse indivíduo fica muito tempo no celular? Ele começa a ter inveja. Ele começa a ser uma pessoa mesquinha e ele começa no seu íntimo, no subconsciente, a torcer pelo fracasso dos outros, porque já que ele não tem pequenas vitórias diárias, então como que ele vai conseguir aquela dopamina? Torcendo pelo fracasso dos outros. E é o seguinte, tu não consegue evitar esse sentimento quando a vida tá uma merda. É aquela mesma dinâmica de quando o teu time vive perdendo. Já que você não tem mais prazer no ver o teu time do coração ganhar, você vai ter que se alegrar pelas derrotas do teu rival. E é o seguinte, eu acho que o primeiro passo fundamental para você aceitar essa situação é você confiar na providência divina. Entregar esses sentimentos, entregar o teu destino nas mãos de Deus. Porque o que vai acontecer? Você vai deixar de encarar essas situações como castigo, e sim como uma provação. Ou seja, nesse tempo todo, a vida estava querendo te mostrar algo. E o que você vai fazer com isso? O que eu tenho que aprender com essa situação ainda? Talvez eu esteja nesse emprego ruim porque ele tem que me ensinar alguma coisa, ou talvez eu esteja nesse relacionamento ruim porque isso talvez esteja me ensinando
a ter um maior valor próprio, no sentido de estabelecer para mim o que eu vou aceitar uma relação ou não. Então você passa por tudo isso muitas vezes também para forjar uma personalidade mais madura. Isso de fato aconteceu na minha vida também. Na verdade, o que move nós, enquanto seres humanos, não é dinheiro, não é status. O que nos move é a sensação de que estou sendo útil, certo? No fundo é isso, todo ser humano deseja se sentir útil. Só que ao mesmo tempo que ele quer se sentir útil, ele não gosta de admitir fraqueza. Porque, em essência, o homem é um ser orgulhoso. Ele passa por esses dilemas e não busca ajuda. Ou seja, ao mesmo tempo que ele piora, ele vai corrompendo as pessoas que estão à volta dele com essa energia negativa. E logo ele passa a ser uma pessoa negativa, uma pessoa na qual os outros não querem estar próximos. Ele acaba se isolando nesse mundinho particular da mente e acaba colapsando. E no início do vídeo eu disse que Dante ele começou essa jornada numa selva densa e escura. Só que ao chegar no paraíso, ele se depara com a luz divina e escreve: o amor que move o sol e as outras estrelas. E no final das contas é isso, meu caro. Não é dinheiro, não é status, não é a comparação com outros homens. O que nos move, eu acredito que seja algo maior. O que nos move é o propósito, é a verdade, o que nos move é Deus. E caso você se sinta perdido e precise de direcionamento, considere fazer uma sessão de terapia. Clica no link que está aqui na descrição, você vai conversar diretamente comigo e eu te explico como é que funciona.